Já pensou que legal presentear a sua mãe com uma bolsa que você mesma fez? Eu sou a Carol Villalta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é o início da nossa semana de conteúdos especiais do Dia das Mães e a gente já vai começar com tudo, fazendo uma bolsa linda que serve para você presentear ou ainda fazer para vender para esse Dia das Mães, porque é uma peça super rápida de fazer e ainda dá tempo de fazer várias. Essa daqui é a bolsa Sueli. Antes de mais nada, é importante dizer para vocês que o kit de materiais dessa bolsa já está disponível lá na loja Carol Villalta, então você pode comprar o kit completo com todos os materiais que a gente vai usar na confecção dessa peça aqui. Aqui embaixo você vai encontrar um link na descrição desse vídeo do kit e também tem o link do grupo VIP do WhatsApp. É importante você entrar no grupo porque ao longo dessa semana a gente vai ter várias aulas, várias lives e muito conteúdo especial para o Dia das Mães. E todos os links importantes, inclusive o material de apoio que tem o molde dessa bolsa e das outras peças que a gente vai fazer ao longo da semana, tá lá no grupo VIP do WhatsApp. Então é bastante importante que você clique aqui embaixo no link e já entre no grupo para receber essas notificações do conteúdo dessa semana especial. E agora falando um pouquinho mais da bolsa, ela é uma bolsa bem estruturada, bem bonita e que você pode usar tanto assim como bolsa de ombro, como você pode regular e aumentar um pouco a alça e usar ela aqui na transversal, que também fica muito bonita. É um tamanho bem confortável, é uma bolsa que não é nem muito pequenininha, que não cabe nada, e nem muito grandona, que não combina muito com diversos looks, então ela é uma bolsa bem prática para você combinar aí com suas roupas e tudo mais. Como ela tem a parte da frente em jeans, ela é uma peça neutra, então é realmente bem fácil de combinar até com uma roupa mais estampadinha, que nem eu tô com uma blusa de bolinha aqui, e dá pra ver que ela fica bem bonita. Aqui a gente usou uma sarja impermeável e o jeans estruturado na parte da frente para dar essa estrutura. Então vocês percebem que ela é uma bolsa aqui bem firme, bem durinha. Aqui ela tem um zíper que fica bem protegido aqui. E por dentro ela tem um bolso, um porta-chave e um forro bem acabado que vocês vão aprender a fazer aqui durante a aula. Eu vou passar para vocês agora a lista completa de materiais com todas as medidas e tudo que a gente vai usar para a confecção dessa bolsa, mas antes da gente começar a aula, já clica aqui embaixo para deixar o seu like e já comenta se você gostou da peça que a gente vai fazer na aula de hoje. Aqui eu tenho duas partes de jeans quiltado já estruturado, medindo 36 por 43 centímetros e tenho também duas partes na mesma medida do tecido que eu vou usar para o forro. Aqui a gente tem aquela estampa que se chama tweed e essa cor combina perfeitamente com a coleção bordadeira, que é a sarja que a gente vai usar para fazer os detalhes externos da bolsa. Usando o molde que está disponível para vocês fazerem o download aqui na descrição desse vídeo, vocês vão cortar também duas vezes o tecido estampado, que vai ser aquele bolso bonito que fica nas laterais da bolsa e que também dá suporte à alça. Então são duas vezes no principal estampado, duas vezes o tecido de forro desse bolso e duas vezes manta acrílica R2 para estruturar essa parte. Aqui eu tenho 1,30 m de alça de nylon de 2 cm de largura para a alça da bolsa, um tassel de couro na cor ouro velho para enfeitar, um mosquetão pequeno para fazer um porta-chaves dentro da bolsa, que vai ficar logo ao lado do bolso interno que já está aqui. O bolso interno a gente vai fazer com o tecido estampado para dar um destaque e ele mede 20 por 30 centímetros, duas argolas retangulares de 2 centímetros de vão livre para combinar aqui com a alça, um regulador também de 2 centímetros para nossa alça. Aqui, para o acabamento do zíper, eu cortei 5 por 7 centímetros da sarja impermeável, 7 por 7 centímetros para fazer a tirinha de tecido que vai fixar o mosquetão por dentro da bolsa. E para o zíper, a gente vai cortar duas vezes o forro e duas vezes o jeans estruturado, medindo 35 por 4 centímetros e meio, mais 42 centímetros de zíper com um cursor. Todo o material usado para fazer a bolsa Sueli você encontra na loja Carol Villalta e se você preferir, a gente tem a opção do kit completo com os mesmos materiais que você viu aqui na aula, prontinho para você costurar. Só que os kits são limitados, então se você tem interesse, já clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e garante o seu kit. Eu vou começar costurando os bolsos laterais, que também são o suporte da alça aqui na parte de cima.
Então eu cortei no molde o tecido estampado, o tecido de forro, posicionei num pedaço de manta que caiba o molde, mas esse pedaço de manta ele ainda não precisa estar cortado no formato certinho, tá? Só precisa caber o molde que a gente já cortou em tecido aqui em cima. Então posicionei a sarja com o direito para cima, o forro com o direito para baixo e a gente vai costurar aqui a volta toda, menos a parte de baixo. Então essa parte reta aqui embaixo, por enquanto, ela vai ficar aberta. E a gente vai costurar tudo aqui com um pé de máquina. Sua peça vai ficar assim, a gente vai repetir o mesmo processo com a outra parte, a gente tem mais uma peça de cada, e depois a gente vai cortar o excesso de manta e desvirar essa peça. Eu já estou refilando as minhas peças, tirando o excesso de manta, e vocês sabem que é bom ter uma tesoura separada só para isso. E pensando nisso, eu quero trazer para vocês uma outra opção de presente para o Dia das Mães, que é esse kit com 3 tesouras aqui. Ele é bem bonito, ele vem numa embalagem legal para presente e tem um excelente custo-benefício. E o bacana é que são 3, aí você já pode separar uma para tecido, uma para manta e uma só para arremate e fica tudo organizado aí no seu ateliê. Antes de desvirar, eu ainda vou tirar o excesso de manta e tecido aqui dessas quinas, porque essa quina ela é, na verdade, bem apertada, essa parte aqui, onde a gente vai colocar a argola de fixação da alça. Então precisa tirar o máximo possível de material que está sobrando aqui para a gente ter um bom acabamento e para ela desvirar bem. E aqui nessas duas curvinhas, uma de cada lado, você também pode fazer piques com a pontinha da tesoura ou usar uma tesoura de picotar, como essa daqui, zigue-zague, para tirar o excesso de tecido e a sua peça desvirar muito bem e essa parte redondinha ficar ainda mais bonita, assim. Depois de desvirar a peça, eu passei a ferro e a gente vai pespontar com um pé de máquina só essa parte aqui de cima nas duas peças. E elas vão ficar assim. Os dois bolsos já pespontados, desvirados e já passados ficam assim. E agora a gente vai reservar essas duas peças aqui e vai começar a trabalhar com a parte do zíper. Para isso, eu vou pegar aquele pedacinho de 35 por 4,5 de jeans. Vou pegar um lado do zíper, olhando pelo avesso, e vou dobrar assim. Repetindo aqui para vocês verem, assim, ó. Vou posicionar aqui um dedinho para baixo do começo do jeans e vou passar uma costura para fixar nessa posição aqui. Fixado o começo do zíper dobradinho assim, agora eu vou começar a costurar aqui do final até a parte dobrada, porque esse aqui é o lado inverso de um lado que eu já deixei pronto. Então a gente precisa sempre na hora de começar cuidar para que o começo dobradinho fique os dois aqui do mesmo lado e a pontinha mais longa que sobra fique para o mesmo lado. Então aqui eu comecei de cima para baixo, aqui para dar certo eu vou ter que começar de baixo para cima por conta do lado que o zíper entra aqui na máquina. Então eu vou começar daqui de baixo, faltando também um dedinho para chegar no jeans, então eu pulo um pedacinho e costuro até aqui o começo.
Por cima disso aqui eu vou colocar uma camada de forro, que vai encostar direito com o jeans, e vou passar uma costura reta do mesmo jeito. Costura aqui desde o começo e aqui pulo um pedacinho do final. Aqui no começo, no lado que tem o pontinha do zíper dobrado, a gente pode inclusive virar e já costurar até aqui em cima. Corta o excesso de tecido e desvira essa peça. Aqui no final, a gente vai dobrar aquele pedacinho de tecido que ficou sem costurar assim pra baixo, pra fazer o acabamento aqui. Então, dobra bem certinho, com bastante capricho. Se precisar, pega um alfinete ou uma agulha pra te ajudar a empurrar essa parte aqui pra dentro. Assim, e aí você vai começar a costurar daqui até o outro lado, rebatendo a costura do zíper e fixando essa peça assim fechada. Com os dois lados do zíper finalizados, a gente vai reservar essa peça e vai começar a trabalhar com o bolso interno. Aqui eu já encaixei o cursor só para vocês poderem ver como é que fica esse acabamento dobradinho do zíper. E olha só que legal, além dele ficar super bonito, o cursor realmente para aqui e não sai. Então você pode usar esse acabamento dobradinho nas pontas para diversas outras peças que você costuma fazer, porque aqui você já viu que além de ficar bonito, ele funciona muito bem. Agora eu já vou preparar também o bolso interno da bolsa, que é bem simples. Eu vou dobrar o tecido que mede 20 por 30. A gente vai costurar a volta toda e vai deixar uma abertura lateral para desvirar. Antes de desvirar, eu vou cortar aqui os cantinhos da costura e muita gente me pergunta se a sarja impermeável é fácil de costurar na máquina doméstica, se pode costurar, se dá para costurar. Pessoal, nesse vídeo vocês estão vendo como é simples, é tão fácil quanto costurar um tricoline, porque ela é bem macia, ela é 100% algodão também e tem esse tratamento impermeável que é muito bacana, que aumenta muito a durabilidade das peças. Então você vai ter peças mais resistentes, peças que não molham, mas ainda assim é super tranquilo
de costurar aqui na máquina doméstica. Vocês sabem que eu só uso máquina doméstica, né, desde sempre aqui no canal. E então, se você não tem máquina industrial, não se preocupa que você pode trabalhar com esse material aqui sem ter nenhuma dor de cabeça. Pode costurar tranquilamente, que não vai te dar trabalho nenhum, e você vai ter peças mais duráveis aí para oferecer para suas clientes, para presentear e até para fazer as peças para você mesmo. O lado que vai ser o alto do bolso, eu vou passar uma costura aqui só para esse tecido não ficar tão solto. Então a gente pode passar uma costura decorativa ou com ponto reto, como você preferir. Eu vou usar uma costura reta porque o meu tecido já é bem estampado. Inclusive eu quero aproveitar e perguntar a sua opinião sobre essa estampa. O que você achou? Você achou legal? Você percebeu que ela imita um bordado à mão, que ela tem umas lantejoulas, um monte de pedrinhas? Essa é a coleção Bordadeira e ela é uma das coleções favoritas das nossas clientes aqui na loja Carol Vilalta. Me conta aqui se você também gostou dessa estampa. O tecido estampado que a gente está usando nessa bolsa faz parte de uma coleção de estampas digitais exclusiva da loja Carol Vilalta, que é a coleção Bordadeira. São 4 cores diferentes disponíveis e é muito legal para você presentear agora no Dia das Mães com a coleção. Comprando a coleção completa, com meio metro de cada cor, você ganha uma caderneta de brinde com a mesma estampa exclusiva da coleção. Muito bacana, né? Tudo isso está disponível lá no site da loja Carol Vilalta. Agora a gente vai fazer um acessório que é um porta-chave que fica por dentro da bolsa, usando um mini mosquetão e um pedacinho de tecido que mede 4 por 7 centímetros. Eu vou começar dobrando esse tecido aqui ao meio. Depois eu levo cada extremidade até a marcação central que a gente acabou de fazer. Na sequência, eu dobro ao meio de novo e a gente vai passar uma costura aqui bem na beiradinha, fixando o tecido nessa posição aqui. Pode passar uma costura de cada lado para ficar mais bonitinho. E agora eu vou passar essa tirinha aqui por dentro da alça do mosquetão. E depois a gente vai fixar ela na bolsa, assim. Agora eu peguei uma parte de forro, ela tá aqui na horizontal na minha bancada. Eu vou dobrar ela ao meio. E a gente vai marcar o meio dessa peça aqui. Se você quiser, você pode marcar vincando com o ferro de passar, ou você pode fazer assim com a mão mesmo. Então, aqui é o meio dessa peça, na horizontal, o sentido mais longo dela tá aqui. E aí, a gente vai marcar o meio também do bolso e vai fixar esse bolso aqui no forro 8 centímetros acima da parte de baixo aqui. Então, centraliza bem o bolso, marca os 8 centímetros e aí você vai costurar aqui, fixando o bolso. Pode caprichar no retrocesso no começo e no final da costura. E perceba que quando a gente costura esse bolso no forro, a gente já aproveita essa mesma costura para fechar a abertura que estava aqui na lateral, por onde a gente desvirou o bolso. Logo aqui do ladinho do bolso, eu vou fazer a fixação dessa pecinha aqui do porta-chave. Ela vai ficar aqui e eu vou fazer um retrocesso também bem caprichado. Repare que a emenda das duas pontinhas aqui da tira que prende o mosquetão fica para trás e é bom a gente já cortar todas essas linhas para o acabamento da bolsa já ir ficando bem limpinho. O lado, você quem vai decidir, se você prefere do lado esquerdo ou do lado direito do bolso. Eu vou encostar bem ele aqui e vou passar 2 costuras bem reforçadas.
Prontinho, o bolso e o porta-chave ficam assim. Agora a gente vai reservar essas peças e vai começar a trabalhar com os bolsos externos. Aqui eu peguei uma parte do jeans estruturado. Esse daqui ele já tem uma camada de manta e uma camada de TNT junto. E todas essas partes foram quiltadas. Esse material ele é vendido assim, já pronto. Tem vários desenhos diferentes, vários motivos para você escolher. E ele é realmente muito prático na hora de costurar. Porque você não precisa nem estruturar e nem quiltar. Já vem tudo pronto. Esse aqui é o de florzinhas e ele é um material muito bonito. A gente vai começar aqui dobrando na horizontal essa peça e marcando o meio, pode marcar com pique ou com giz, se você preferir. Marca bem caprichado, porque isso aqui vai fazer muita diferença depois na peça pronta, tá? Aqui eu peguei a nossa peça do bolso externo, eu também vou dobrar ela ao meio, aqui pela parte de baixo, estica bem para ficar bem certinho, e eu também vou fazer um pique aqui. Agora, com o auxílio de uma régua, a gente vai pular aqui 5 centímetros de altura e vai alinhar essa peça para poder costurar as duas laterais. Por enquanto, não se preocupe em fechar o fundo, ele vai ficar assim mesmo. Agora eu vou alinhar essa peça do bolso com a marcação que está a 5 centímetros de altura e vou alinhar também com a marcação central que a gente fez, que são os piques aqui e aqui na peça de jeans. E aí eu vou começar fazendo uma costura de segurança só aqui na parte de baixo e depois nas duas laterais. Não esquece que aqui onde a gente pespontou, você não vai costurar, porque senão a gente fecha o bolso. Coloquei a minha agulha bem à direita. Essa costura de segurança, ela é uma costura só na beiradinha, só para segurar a peça mesmo onde a gente precisa que ela fique. Aqui no próximo passo, eu já vou mudar a posição da agulha para um 4,5, não, para o 5,5, que vai ficar legal porque ele não fica tão para dentro, fica mais ou menos na beiradinha, vai ficar bom. Começa com um retrocesso aqui na parte de baixo e vem costurando bem retinho, porque essa costura vai ficar bem aparente no bolso, então ela precisa ser bem caprichada. Agora a costura aqui do outro lado. Vou manter a agulha do mesmo jeitinho, que é pra gente ter um padrão, para ficar bem igual aqui nas duas laterais. A peça já fixada fica assim, e a gente vai repetir exatamente o mesmo processo com a outra metade de jeans e o outro bolso que ainda está sobrando. Já estou aqui terminando a fixação do segundo bolso. Eu queria aproveitar para falar para vocês sobre a minha máquina de costura. Nessa semana a gente está com ofertas muito especiais para o Dia das Mães. Todas as máquinas de costura Janome estão com descontos de até 28%. É muito desconto. No site vocês vão encontrar toda a linha de máquinas Janome, esse modelo e também outros modelos como a 3022 e a 1522, que são máquinas mecânicas que são bem mais potentes do que essa daqui, conseguem costurar camadas ainda mais grossas e com mais facilidade. Então aproveita essa oportunidade para comprar a sua máquina de costura Janome com o melhor preço do mercado. Agora a gente vai colocar as duas partes externas que são iguais, uma de frente com a outra assim. Então, vai encostar aqui os dois bolsos, a gente vai alinhar bem as duas peças e vai passar uma costura aqui unindo a lateral das duas. Essa costura vai ser feita com um pé de máquina, ou seja, agulha bem centralizada no calcador.
Depois de emendar os dois lados, eu abri a costura. Aqui por trás a gente tem uma sobra de costura para a esquerda e uma para a direita, tá? Uma para cada lado. E a gente vai fazer um pesponto dos dois lados da emenda para fixar esse tecidinho da sobra da costura igual dos dois lados. Quando a gente fizer isso na segunda parte aqui, que ainda está aberta, vai ser um pouquinho mais difícil. Então, normalmente, essa primeira parte que a gente pesponta com a bolsa ainda aberta é a parte que fica pra frente depois, porque naturalmente ela fica mais bonita. Então, aqui você vai costurando, de preferência para sempre com a agulha abaixada, e com a mão aqui por baixo, você vai mantendo as duas costuras abertas assim. Fiz um lado, agora eu vou retornar aqui fazendo o outro. Esse pesponto pronto fica assim, e agora a gente vai repetir o mesmo processo com as outras duas extremidades que ainda estão soltas aqui. Então, a gente vai juntar assim, as duas laterais que ainda não estão costuradas do jeans, e vai emendar do mesmo jeitinho. Primeiro costura, depois desvira e vem rebatendo. Com esse tubo aqui fechado, vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, mas não é nada impossível. Fica tranquila que vai ficar legal. Com os dois lados já pespontados e unidos, a gente vai juntar as duas costuras que emendam o jeans e aqui vai ficar bem alinhado, bem centralizado. Se você puxar aqui para qualquer um dos lados e tiver marcado bem certinho, vai dar exatamente naquela marcação do meio do bolso que a gente marcou na hora de costurar o bolso lateral, lembra? Essa aqui é a parte de baixo dos bolsos e tendo marcado o meio aqui, a gente vai começar a costurar do centro para as laterais e vai fechar esse fundo. Nossa bolsa tá assim e agora a gente vai colocar a mão aqui por dentro e vai abrir o fundo desse jeito para fazer a caixinha de leite que dá profundidade na peça. Só que a gente tem um bolso aqui e a nossa marcação de caixinha de leite vai ser feita de acordo com o fundo do bolso, porque se a gente fizer bem certinho aqui na largura dessas costuras que fixam o bolso na lateral da bolsa, a gente vai ter uma lateral perfeita, estampada, e a frente e as costas da bolsa vai ser exatamente o jeans. Para isso dar certo, a gente vai dobrar aqui e vai usar a própria costura de fixação do bolso como norte para fazer a marcação com o giz. Então, a gente vai marcar 1 centímetro para cima dessa costurinha que aparece aqui. Então, aqui a gente tem essa costura, 1 centímetro para cima tem a minha marcação, que é onde a gente vai costurar para fazer o fundo. Vai repetir a mesma coisa do outro lado, tá?
Vai ficar assim, já pode cortar esse excesso, pode deixar uns 2 centímetros de margem. O fundo da sua peça vai ficar assim, aqui eu já cortei o excesso. E agora, antes de desvirar, a gente já vai fazer a fixação das pecinhas do zíper aqui nessa abertura. Para isso, a gente vai pegar a peça do zíper, um lado só, separado, vai dobrar ao meio, tecido com tecido, desconsidera essa ponta de zíper aqui, e vai fazer um piquezinho central. Vai fazer a mesma coisa com as duas metades. E esse pique central você vai alinhar aqui com a emenda do jeans, que é o meio dele. Então coloca aqui, pode colocar uns clipes de costura e vai colocar desse jeitinho, encostando jeans com jeans, e o forro vai ficar aparente aqui olhando para você. E aí vai para a máquina e fixa essa peça aqui e a outra vai fixar aqui embaixo. Se você estiver colocando o forro para cima, visível, igual tá aqui, não tem erro. O lado da dobrinha vai ficar os dois para o mesmo lado aqui. O zíper costurado ficou assim e agora a gente vai desvirar essa peça. A intenção aqui é que o fundo termine juntinho com o fundo do bolso e assim acontece o que eu tinha explicado antes. A lateral fica toda estampada e a frente e as costas da bolsa fica toda de jeans. Agora é hora da gente trabalhar com o forro. A gente vai fazer o fechamento do forro, o fundo, para daí unir as duas partes e finalizar a bolsa. Eu vou posicionar aqui o tecido na minha bancada com a abertura do bolso para cima. E isso é muito importante para não correr o risco de você fechar todo o forro com o bolso de cabeça para baixo. Então coloca sempre ele na sua mesa com a abertura para cima. Aqui eu peguei a outra metade de forro que não tem bolso, não tem nada ainda. E aí a gente vai posicionar aqui uma sobre a outra, vai costurar a lateral, o fundo, a outra lateral e vai deixar uma abertura aqui do lado para poder desvirar essa peça. Para a caixinha de leite ficar com um fundo igual ao da parte externa da bolsa, você vai pegar a régua e vai medir a partir do topo da costura, aqui, 10 centímetros para cada lado e vai conferir se esse traço ficou com 14 centímetros. Se estiver batendo todas as medidas, 10, 10 e 14, é porque está igual à parte externa. E aí você vai fazer a mesma marcação dos dois lados, costura sobre o traço e corta deixando um dedinho de margem. E você, já encontrou o seu presente de Dia das Mães? Se você está procurando a opção ideal e tem uma mãe arteira em casa, eu tenho certeza que as opções da loja Carol Vilalta vão agradar e muito. São diversos kits e materiais bem coloridos e completos
que vão deixar a sua mãe mais criativa ainda para ela criar e inventar muita coisa. Então clica no link que está na descrição do vídeo e aproveita para já fazer o seu pedido. A gente envia para todo o Brasil e são itens de alta qualidade e muito coloridos. Forro pronto, parte externa pronta, agora é a hora da gente unir essas duas partes. Então eu tenho aqui a parte externa já virada pelo lado direito e o forro tá pelo avesso. Eu vou vestir um dentro do outro, de forma que eles se encontrem encostando direito com direito. Então o direito da parte externa com o lado direito do forro. O que a gente vai enxergar depois de vestir um no outro é só o avesso do forro. E é importante nessa etapa que você encaixe as caixinhas de leite aqui do fundo bem juntinhas da parte de fora com a parte de dentro. Encaixe aqui a peça do zíper também. Capricha no encaixe dos dois lados. E é muito importante que você una todas as partes aqui, sem esquecer de puxar esse porta-alça para baixo e costurar aqui apenas a camada de forro com o jeans. E aqui, essa camadinha de zíper vai estar entre eles, ela vai ser costurada também. Mas não esquece de abaixar essa parte aqui, ela não entra nessa costura. Você pode só dobrar ela para dentro aqui, que ela já para. E aí a gente vai acertar bem aqui, puxa bem o forro e vai costurar a volta todinha. Não se preocupa porque desvirar vai ser por essa abertura lateral que a gente deixou no forro. Então aqui em cima pode costurar completamente. Para facilitar essa etapa, eu removi a mesa extensora da minha máquina e aí eu vou encaixar a nossa bolsa aqui para ir costurando bem tranquilamente a volta inteira, que é uma costura tubular. A bolsa tá assim e pela abertura lateral a gente vai começar a desvirar. Aqui a gente já consegue ver bem como ficou o acabamento dessa parte do zíper. Na volta inteira. E agora falta fechar a abertura do forro por onde a gente desvirou, rebater a parte de cima para essa parte do zíper ficar bem assentada e fazer o acabamento aqui das pontinhas de zíper e a instalação da alça. Então a gente já está com o corpo da bolsa bem prontinho, mas ainda faltam mais esses acabamentos e essa parte dos acessórios. Agora é hora de fechar a abertura do forro. Para isso eu troquei a linha da minha máquina por uma linha verdinha bem no tom do forro, que é para esse acabamento ficar bem discreto. Eu já gosto de deixar a abertura na lateral para ela não ficar muito aparente. E na hora de costurar, eu também prefiro uma linha mais no tom do forro, que é para ficar bem discretinho. Costura bem na beiradinha, faz um retrocesso reforçado no começo e no final dessa costura. E olha só, se você caprichar bem no tom da linha, fica praticamente imperceptível o acabamento do forro. Agora eu vou abaixar bem esse forro aqui e a gente vai rebater a costura aqui para manter o forro e o tecido do corpo da bolsa bem unidos antes de fazer a próxima etapa. Eu vou continuar usando a máquina sem a mesa extensora, porque é uma nova costura tubular, e aqui é importante o tempo inteiro você ir monitorando com a mão aqui por dentro se o forro está bem esticado para baixo, se ele não está voltando e ficando todo pregueado aqui por dentro. Para fazer essa costura aqui, eu voltei a linha caramelo na máquina. Costura rebatida, agora a gente vai fazer uma marcação 3 centímetros abaixo dessa emenda aqui, da peça do zíper com o corpo da bolsa. Então, você vai pegar uma régua pequena, vai alinhar ela aqui com a emenda dos dois e vai fazer uma marcação de 3 centímetros aqui na volta toda da bolsa. Então, você vai dobrando assim e vai marcando. E vai colocar uns clipes de costura, lembrando de prender bem o forro aqui junto. Então, tudo que a gente dobrar, o forro vai estar acompanhando o jeans.
Vai ajeitando e dobrando a volta inteira. Prontinho, a peça vai ficar assim, e agora a gente vai passar mais uma costura, que eu prometo que é a última aqui na volta, e ela vai ser bem aqui na beiradinha da dobra. Prontinho, todos os clipes tirados. Agora a gente vai perceber aqui para que serviu essa costura. Ela vai fazer, primeiro, a parte de cima ficar mais resistente, e segundo, o zíper ficar melhor posicionado aqui, rebaixado. Tá vendo como ele vai ficar? A hora que a gente colocar o cursor, vai dar para perceber melhor ainda. Mas ele fica aqui para dentro, bem assentado no lugar. Vamos colocar o cursor agora? Primeiro um lado, depois o outro. Dou uma empurradinha até ele fazer barulho e puxo. Cursor encaixado, eu posso dar uma leve empurradinha aqui para baixo. E agora a gente já pode fazer o acabamento aqui dessa ponta. Para o acabamento da ponta, eu tenho um último pedacinho de tecido que a gente vai dobrar assim. Primeiro eu vou dobrar ele aqui ao meio, assim, no sentido do comprimento. Depois eu vou dobrar uma abinha para baixo de um lado e do outro. Vai ficar assim. E aí a gente pode medir aqui a largura do zíper. E se você quiser, você pode marcar com uma caneta o limite onde você pode costurar. Isso aqui vai ficar tipo um saquinho que vai encaixar depois aqui, só que pelo direito. Então é importante você deixar uma margenzinha de uns 2 milímetros além da largura do zíper, que é para você poder encaixar ele aqui com um certo conforto depois. Então aqui o meu, eu posso usar um pouquinho menos do que um pé de máquina para costura. Então eu vou costurar aqui, aqui e volto para a peça para poder fazer o acabamento do zíper. Já vou aparar todas as linhas que estão sobrando aqui e vou aparar também o excesso de tecido das quinas, que é para desvirar mais fácil, igual a gente fez lá com o bolso. Feito isso, a gente vai virar essa peça. Ajeita bem a quina, para ela ficar bem retinha. Mais linha para aparar. E aí a gente vai vestir ela aqui na pontinha do zíper. Ajeitou bem aqui, vai passar uma costura com a máquina e tá feito o acabamento. Importante fazer isso só depois que o cursor tiver encaixado, porque depois que você fechar aqui não tem mais jeito de encaixar o cursor. Essa parte do acabamento, vocês já podem colocar aqui pra dentro e dobrar na costura que a gente fez por último, assim. Agora a gente vai colocar a alça na bolsa. A montagem da alça é aquela bem simples que vocês já conhecem de alça transversal. A gente começa prendendo a pontinha da alça aqui no meio do regulador. Se quiser já pode até ir para a máquina e passar uma costura aqui. Ou pode deixar para costurar tudo depois. Estica a alça, passa a argola retangular aqui na outra ponta e volta com essa mesma ponta passando por cima da alça que você já tinha colocado no regulador. Assim. Então, de um lado a gente tem aqui uma argola, no meio tem o regulador e na outra ponta vai a última argola retangular. Aqui a gente vai dobrar assim. Se quiser, você pode inclusive passar o isqueiro e queimar a ponta da alça para ela não desfiar. Dobra assim, coloca uma linha bem da cor na máquina e vai fazer uma costura bem reforçada e bem retinha aqui para ficar bonito. Vai fazer essa costura fixando essa argola e essa pontinha aqui do meio do regulador.
Agora é só fixar a alça aqui, dos dois lados do mesmo jeito, através da argola retangular. E por último, a gente vai colocar um enfeitezinho, mas eu vou te mostrar depois que a gente costurar aqui. Essa aqui é a nossa bolsa Sueli finalizada. Eu já coloquei aqui o chaveiro, que é um tassel que dá um charme na peça. Se você quiser, você pode colocar a sua etiqueta aqui, se você já tem a sua marca, a sua etiqueta fica bem legal também, porque dá uma personalizada a mais na peça. E lembrando que a gente tem o kit dessa peça disponível lá no site da loja Carol Vilalta, que eu tô deixando aqui embaixo para vocês. No kit vocês vão receber todo o material que a gente usou aqui, já nas medidas certas, para não faltar e nem sobrar nada. O link do site está aqui embaixo, você pode clicar para participar e não esquece de entrar no grupo VIP do WhatsApp para receber as notificações dos próximos conteúdos dessa semana especial do Dia das Mães. Não esquece de comentar também se você gostou dessa aula. Te vejo na próxima, até mais!